Amém? Glória a Deus. Diga para 3 pessoas aí, Shalom. Para 3, foi só 2, falta mais uma. 3 pessoas é 3 pessoas, né? Vamos lá. Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Glória a Deus. Você pode abrir glorificando, exaltando, dando graças a Deus pela palavra. Você pode abrir calado como você está. Você escolhe. Celebrar é sempre melhor. Quem celebra tem, né, a bênção de receber a vitória. Davi... Shalom, Valdirene. Valdirene está feliz hoje. Primeiro dia dela de treinamento como serva da igreja, né? Shalom para todos. Davi foi um grande guerreiro. 40 anos do seu reinado foi de luta. E Davi experimentou grandes vitórias do Senhor, porque Davi sabia celebrar, sabia fazer festa para Deus, adorar ao Senhor dos Exércitos. Então celebre. Quem celebra tem direito à conquista. Quem fica triste, murmurando, reclamando, vai continuar com o problema. Mas quem faz festa para o Senhor, celebra, tem direito à conquista. Salmo de número 139, versículos de números 23 e 24. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai amado, nós te damos graças porque estamos nesse culto de celebração ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos senhores, que há muitos anos atrás, num domingo como este, o Senhor ressuscitou, sendo a primazia, o primogênito, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Agora nós vamos ouvir da tua palavra. Deus, tenha misericórdia de nós, derrame a tua bênção, leve a nossa mente cativa até o teu trono. Meu Deus, se há alguma coisa que ainda está perturbando a nossa alma, se o louvor não foi o suficiente para nos libertar, para apaziguar a nossa alma, aquietar o nosso coração, nós estamos agora repreendendo e expulsando todo esse mal das trevas em nome de Jesus. Todo espírito que vem para causar medo, que vem para causar incertezas, dúvida, incredulidade, fadiga, desgaste físico, dor de cabeça, dor nas pernas, dor de coluna, uma série de situações que vem para causar sono demasiadamente, nós te expulsamos e te repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, leve a nossa mente cativa até o teu trono e ministre vida sobre nós, porque queremos, ó Pai, que o Senhor ative o teu reino, o reino dos céus sobre nós. É o que nós lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Peço a todos que se aquiete, né, porque Deus tem uma palavra para você. Se o seu filho está aí do seu lado, deixe ele aí. Se ele está longe, traga ele para perto de você e faça de tudo para não sair durante a ministração da palavra, tá ok? Nós estamos falando uma série de ministrações chamada de ativação, ativando o reino de Deus sobre a minha vida. E nós falamos que nós temos 5 áreas da nossa vida que o reino de Deus precisa ser ativado, não é verdade? Nós temos a área espiritual, nós temos a área familiar, nós temos a área financeira, nós temos a área ministerial e nós temos a área emocional. Então são 5 áreas da nossa vida, que quando Jesus entra, ele entra para poder organizar todas essas 5 áreas da nossa vida. A nossa primeira ministração, a primeira área que nós precisamos trazer o reino de Deus, ativar o reino de Deus para a nossa vida, os irmãos se lembram qual é? A primeira área que eu ministrei domingo retrasado? Ninguém lembra?
Sangue de Jesus tem poder. Fecha a porta aí que eu vou ministrar as duas palavras que eu ministrei domingo passado, retrasado e a de hoje. 1 hora cada uma, 3 horas. Tranca aí. Eu falei que a primeira área que eu ministrei é a área espiritual, que é a área mais importante da nossa vida. É a área espiritual. Há um bom tempo eu deixei de usar uma expressão assim, se a gente tiver saúde, o resto a gente corre atrás. Eu parei de usar essa expressão, porque não é certa. Tem muita gente que tem saúde e a vida espiritual está lá embaixo. Tem muita gente que está entrevada em cima de uma cama, de uma cadeira de roda, mas porque ele tem uma vida espiritual, joia com Deus, ele supera tudo isso. Então a área mais importante da minha vida e da sua não é saúde. Embora a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter uma vida espiritual firme, ativa com Deus, porque ela passa em todas as outras áreas da nossa vida. E domingo passado eu falei sobre a segunda área que Deus quer ativar o reino dele sobre as nossas vidas, que é a área familiar, né? E hoje nós vamos falar sobre a área emocional, ativando o reino de Deus sobre a minha vida emocional. Quando você para olhar para dentro de você, o que você enxerga? Quando você para olhar suas emoções, olhar quem você é dentro, né? Porque às vezes a gente para olhar o físico. Às vezes você para diante de um espelho e você vai olhar, o cabelo está branco, a ruga está aparecendo, tem um calinho de púlpito aqui, né? Então uma série de coisas já não está mais no lugar, já caiu um pouco mais. Você vai olhar, mas e para dentro? Você para olhar para a sua alma, olhar para dentro de você. Quando você para olhar para dentro de você, você consegue identificar algum vírus que está adoecendo as suas emoções? Você consegue identificar situações na sua vida emocional que ainda não foram alcançados pelo reino de Deus, que ainda estão debaixo do reino das trevas? Porque quando nós não conhecíamos Jesus, nós estávamos debaixo do reino das trevas. Quando nós vamos para Jesus, o reino de Deus, o reino da luz, vem para a nossa casa, vem para o nosso corpo, vem para a nossa vida. Será que você pode fazer uma oração como fez o salmista? Será que você tem coragem de fazer uma oração como fez aqui o salmista, quando ele disse: Senhor, olha para dentro de mim, sonda a minha alma, sonda as minhas emoções e vê se há sentimentos ruins dentro de mim. E se tiver, que o Senhor conserte. Se tiver, que o Senhor traga o teu reino de luz dentro de mim. Será que você tem coragem de fazer essa oração, como fez o salmista? Alguém aqui já sofreu alguma fratura, já quebrou algum osso da perna, do braço? Já quebrou? Sim ou não? Sim ou não? Pouca gente, né? O pessoal aqui não foi muito exposto a machucar, ali quebrou, né? Ali quebrou também, já quebrei também, já torci, né? Já trinquei. Então, qual é o procedimento quando você tem um membro fraturado? Caiu um negócio em cima do pé, torceu, escorregou, estava lá fazendo a faxina da casa, de repente o dedinho enganchou. Que ô dedinho para enganchar no sofá, enganchar não sei na onde, você falta ver estrela, né? Qual é o procedimento? Você vai para o médico, para o hospital, para a UPA. Qual é o procedimento do médico? Quando você chega lá lesionado, com o braço inchado, com o joelho inchado, com o tornozelo inchado ou com alguma coisa quebrada, qual é o procedimento? Fazer o quê? Fazer um raio-x. Por que o raio-x? Porque o raio-x vai ver a fratura. O raio-x vai trazer uma claridade para o profissional, para o médico. Ele vai ver com clareza onde está a fratura. Ele vai ver qual é o nível do trauma. Ele vai ver se precisa só passar uma faixa ou se precisa engessar. Ou de repente, dependendo da fratura, precisa fazer uma cirurgia. Precisa colocar uma platina, precisa colocar um parafuso, alguma coisa. Então ele vai mencionar o tamanho da extensão. Assim também é na sua vida e na minha vida emocional. O reino de Deus precisa entrar na nossa vida emocional para trazer luz para nós, para que nós enxergamos aonde que nós estamos com dificuldades emocionalmente.
Quando você e eu submetemos a nossa vida emocional à luz de Jesus, à luz do reino dos céus, à luz do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos identificar onde estão os traumas. Nós vamos identificar onde estão os comportamentos que não estão agradando a Deus, que estão nos aprisionando. E todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos, faz parte da nossa constituição, é a nossa alma. Nós somos criados corpo, alma e espírito, né? Então nós precisamos que o reino de Deus chegue até a nós, para que Deus traga à luz as emoções que estão ainda lá no passado, no reino das trevas, e que a gente possa ser tratado e curado, porque o reino de Deus, quando chega dentro de mim, dentro de você, é para trazer cura e trazer restauração da alma, trazer restauração das emoções, trazer restauração de coisas dentro de nós, é trazer a cura, a restauração de uma forma consciente, com maturidade, para enfrentar os traumas, para enfrentar as situações que ainda não foram superadas. Quantos de nós aqui sofrem memórias doídas? Quantas situações você vê, passa hoje, e você lembra de fatos que aconteceu? Quantas imagens você vê agora no aparelho celular, ou então no álbum de família, e isso te traz recordações boas, mas também te traz más recordações, situações doídas dentro de você, emoções que foram feridas. Já disse isso aqui, desde o primeiro momento da minha e da sua concepção, nós somos expostos às emoções que mamãe sofre. Nós somos expostos às emoções que papai passa para nós, ou que faz conosco, ou que a nossa mamãe sofre na família, no trabalho, nós somos expostos. E isso vai entrando dentro da nossa alma, vai entrando, e quando nascemos, nós temos também na infância, na juventude, na vida adulta, essas emoções vão somando dentro de nós. E quando chega o reino da luz, o reino de Deus, Jesus quer arrancar todo o reino das trevas, todas os traumas que nós temos dentro de nós. Ele quer trazer cura. E o que é cura? É enfrentar, é trazer à frente, é aquilo que está escondido, camuflado, vir à frente. Me marcou muito uma jovem que uma vez se converteu na igreja, que eu pastoreava, e nós tratando com ela, e até chegou um momento de fazermos uma série de ministrações, de aconselhamentos para a cura interior. E chegou um momento que descobrimos que ela havia sido molestada pelo padrasto dela, mas ela interrompeu aquele processo porque ela disse: eu não quero ter esse sentimento, eu não quero voltar atrás, eu não quero relembrar disso, eu não quero liberar perdão para ele, porque ele abusou de mim, tendo a confiança do meu pai, da minha mãe, era o meu padrasto. E eu disse para ela: você precisa de cura, você precisa de cura para prosseguir. Mas ela: eu não quero voltar atrás, eu não quero relembrar disso. Então há pessoas que bloqueiam a vida emocional e não deixam que o reino de Deus entre lá dentro, porque na cabeça de muitos de nós, pegar aquelas coisas ruins que nos aconteceu e empurrar para debaixo do tapete, a gente acha que vai estar tudo resolvido. Ou então muitos de nós achamos assim: nada melhor do que o tempo para curar as nossas feridas, não é verdade? Muitas vezes a gente pensa assim, é uma grande mentira, o tempo não cura nada, o tempo te engana, o tempo me engana. Quem cura é o reino de Deus que entra dentro da nossa vida, e eu preciso abrir para que Deus faça isso na minha vida. Eu preciso deixar que o reino de Deus entre para mim identificar onde que foi que aconteceu. Se realmente eu tenho traumas, eu tenho feridas, aonde que foi, e eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida. Porque quem não deixa o reino de Deus entrar na sua vida emocional, ele sofre uma série de doenças, ele passa por sérios problemas, a vida dele fica toda desnorteada. E essas feridas, elas entram por influências, muitas vezes. Muitas das nossas, ou a maioria das nossas mães já diziam assim:
Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ou então você, o fulano era tão bom, aquela menina era tão boa, moça, mas as influências tirou ela do caminho. Já ouviu essa expressão? Sim ou não? A Bíblia, isso é um ditado popular, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Mas a Bíblia diz uma verdade. 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. É influência. Através da influência vem os problemas. Através das escolhas erradas. Irmãos, nós não somos super-homens, não somos santos o suficiente para fazer sempre escolhas certas. Até porque a maioria esmagadora de nós aqui não fomos criados num lar evangélico, nós não tivemos a palavra como o norte da nossa vida. Então nós fizemos e fazemos e iremos fazer, se Deus não tiver misericórdia, muitas escolhas erradas. Então por ali vem doenças emocionais, traumas adquiridos, herdados, né, que vêm nas nossas vidas. Então, e tudo isso compromete a nossa saúde emocional. Cuidamos e precisamos cuidar, e somos desafiados a cuidar todos os dias da saúde física. Né? Às vezes tem pessoas que elas já são clientes assíduos dos postinhos do bairro. Na hora que chega lá, a atendente já sabe que é fulana, ela está aqui quase toda semana, né? Porque ela está cuidando da saúde física. Mas e a saúde emocional? E a saúde dentro de você? E a saúde da sua alma? Então nós vamos ver agora muitas coisas, muitos comportamentos que nós temos que não é condizente com o reino de Deus. Muitas coisas que se instalaram dentro de nós e que não representam o reino de Deus. E nós precisamos ativar o reino de Deus sobre a nossa vida emocional. Existem áreas da nossa vida emocional que ainda está escondida, que são chamadas áreas de trevas, áreas escondidas que a gente não quer mexer, que a gente pôs uma pedra em cima, achando que já está curado e às vezes não está. A gente tenta esconder essas emoções, a gente tenta esconder isso, camuflar, mas volta e meia, quando acontece uma coisa, a gente lembra. E isso causa tristeza, causa dor. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Versículo de número 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é áreas das trevas na nossa vida emocional? São situações não resolvidas. Pastor, mas eu tenho algumas situações que eu já resolvi. Já resolveu, beleza. Se você resolveu algumas questões da sua alma, o reino de Deus chegou ali. Mas pode ser que tem situações que você ainda não resolveu, que você não gosta nem de falar, porque você não quer resolver, porque você quer continuar assim. Porque nós queremos fazer, né, como eu já disse muitas vezes aqui, de uma forma errada, muitos de nós queremos estar debaixo da síndrome daquela personagem Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O pastor tem que me aceitar assim, a igreja tem que me aceitar assim, meu marido tem que me aceitar assim, minha mulher tem que aceitar assim, Jesus tem que me aceitar assim, porque eu sou assim mesmo. Não tem gente que fala isso? Eu sou assim mesmo, né? Então, situações não resolvidas, pecados que não foram confessados, medos, traumas que sofreram, que ficaram sufocados, abusos, seja eles de ordem sexual, seja eles de ordem emocional, né? Tudo isso consiste o quê? Áreas da nossa vida que estão ainda debaixo do reino das trevas. O reino de Deus ainda não chegou até elas, e isso compromete a minha saúde emocional, isso compromete a sua saúde emocional, isso te aprisiona, a sua vida se aprisiona numa vida de sofrimento. Então nós podemos perceber que
essas áreas, quando o reino de Deus não chega nessas áreas, essas doenças emocionais, elas vão migrar para o corpo físico. Essas doenças da alma vão migrar para o corpo físico. Aí aparece o estresse, aí aparece a depressão, aí aparece as síndromes, né? A síndrome do pâncreas, que é a mais comum, ou a síndrome não sei o que, acelerada, que é aquela que as pessoas ficam conversando, que você fica assim tremendo, batendo as pernas tremendo, né? Isso é uma síndrome, né? E isso causa uma desordem, ou às vezes até a desordem do humor. A Bíblia chama isso de ânimo dobre. Aquela pessoa que você está conversando, você encontrou com ela de manhã, ela está sorrindo, glória a Deus, aleluia, Jesus é maravilhoso, ô fulano, eu te amo, olha, eu estou aqui. Aí você encontra ela, algumas horas depois, ela passa na rua, nem te cumprimenta. Ela mudou de humor. Isso é mudança, isso é desordem no humor. Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo, tranca dentro do quarto, fecha a porta, apaga a luz, embrulha na coberta, não quer receber ninguém. Isso é mudança de humor. Isso é proveniente de doenças e situações diárias que ainda o reino de Deus não chegou dentro de nós. E isso traz raízes. E isso vai gerar as chamadas doenças psicossomáticas. Os próprios médicos já diagnosticaram que 80% das doenças que acometem o nosso corpo físico são doenças da alma. Ou então, um outro conceito desenvolvido pelo pastor Marcos Souza, né, o pastor Túlio, que é as doenças pneupsicossomáticas, que é a soma de doenças da alma e do espírito. Aí a pessoa está sentindo um turbilhão de coisas. Ela pega e vai no médico fazer exames. Ela faz os exames, na hora que chega para o médico olha e fala assim, mas está tudo bom. Está tudo bom. Seu sangue está beleza, colesterol está ótimo, está tudo bom, doutor. Mas eu continuo sentindo um problema. Isso é doença da alma. Isso é doença emocional. E a pessoa continua sentindo os problemas. Então, existem áreas da nossa vida que ainda estão debaixo das trevas. Se tiver, hoje é a noite de você deixar o reino de Deus entrar nela, seja ela qual for. Nós não estamos aqui para mexer na ferida, mexer nos traumas para te acusar. Nós estamos aqui para deixar o Espírito Santo de Deus mexer na ferida para te sarar, seja ela qual for. E quando a gente olha, e por isso que eu comecei dizendo, você tem coragem de olhar e dizer, Senhor, você tem coragem de olhar para dentro de você e dizer, Senhor, sonda-me. Nós temos histórias, e as nossas histórias são carregadas de coisas boas, sim ou não? Sim ou não? Você viveu coisa boa, sim ou não? Viveu, mas a nossa história também é carregada de situações ruins, não é verdade? E as situações ruins, elas podem desencadear problemas da alma. Elas podem trazer o reino das trevas para dentro de nós. Só que nós estamos entendendo que quando eu levantei a mão e eu disse sim para Jesus, o reino de Deus veio para se instalar na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida ministerial e na minha vida emocional. São as 5 áreas que Deus quer trabalhar. Então você precisa olhar para dentro de você e pedir ao Senhor para identificar isso, porque quando o reino de Deus chegar, vai ter transparência. Assim como o raio-x serve para mostrar para um médico, para um profissional o que aconteceu, o tratamento que precisa, o reino de Deus chegando na sua vida emocional, e se você escancarar o coração, o reino de Deus vai trazer luz, transparência, e Jesus vai te livrar de todas as situações ocultas. O Senhor vai te libertar de todas as feridas que você guarda na alma, que entrou lá no útero da sua mãe. Quando a sua mãe foi rejeitada pela gravidez, quando a sua mãe foi violentada, quando a sua mãe foi espancada, quando alguém rejeitou ela, enfim, ou na sua adolescência, quando você chegou na escola e não souberam te receber, quando te colocaram um peso, um fardo que você não conseguia carregar, ou quando te fizeram uma acusação na escola e não foi você que fez aquilo. Mas você tinha tão cara de baguncento que logo a professora, a diretora, pôs a culpa em você. Foi ele.
né? Situações. Eu me lembro uma vez, de poucas coisas que eu lembro, mas eu me lembro uma vez que eu estava no jardim da infância, e teve uma brincadeirinha lá de pegar, um pegava na perna do menino, outro pegava no braço e ficava balançando para lá e para cá. E teve uma hora que a gente soltava. E aí eu soltei o menino, ele me bateu a cabeça no chão e rachou a cabeça. Eu fui para a secretaria. E depois, a diretora falou assim, agora você vai para a sala. Que corredor longo. Eu tinha uns 6 anos de idade, isso. Jardim de infância, antigamente fazia com 6. Acho que era com 6, se eu não me engano. A gente fazia com 6. Quando era 7 anos, a gente entrava na primeira série. Não era isso que era professor? É isso, é? Hoje não. Hoje um menino com 1 ano de idade ele já quer. Vai para a creche, empurra para a creche, né? Para poder. Não é? Não tem primeiro período, segundo período, terceiro período, e por aí vai. E o corredor para sair da secretaria? E a vergonha? Para chegar na sala, os meninos tudo olhando, a professora olhando. Traumas que a gente é exposto, né? Situações que às vezes a gente nem lembra que aconteceu, mas aconteceu. E é preciso que o reino de Deus venha para trazer a cura, amém? Então isso é uma situação, mas existem outras coisas que acontecem também na nossa vida emocional, como por exemplo o que está descrito em Mateus capítulo 11, versículo 12, abra a sua Bíblia aí comigo. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 12. Quem encontrou pode celebrar o Senhor, declarando o seu amor à palavra. Mateus 11, 12 diz assim, diz assim não, né? Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 11, 12 diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso nos leva a entender que existe um problema muito sério que acontece, que pode acontecer na minha vida ou na sua vida emocional, que é a chamada passividade. A passividade é uma ferramenta do inimigo, tanto para a saúde emocional como para a saúde espiritual. A pessoa ela fica passiva ao que está acontecendo, ela fica desligada, ela não quer se envolver, ela quer afastar. E ela afasta um dia, ela afasta do culto uma semana, na outra semana já se torna mais difícil para ela vir à igreja, para ela ir à célula, para ela vir no culto de libertação, na escola de discípulo, né? E aí ela já luta muito e às vezes ela não consegue nem vir. E aí já fica 2 semanas, na terceira semana, ela já nem está mais pensando, porque aparece um tanto de coisa para fazer, hoje eu não vou deixar para a semana que vem. Então isso é um inimigo muito terrível da nossa vida espiritual e da nossa vida emocional, que é a passividade. E se nós não conseguirmos sair dessa passividade, nós vamos sucumbir. Nós precisamos lutar para sair da passividade, é um dos maiores perigos que tem quando se instala, porque a passividade suga de canudinho as nossas forças. A gente fica uma pessoa preguiçosa. Gostei muito do texto que o Wendel leu aqui de Provérbios 6, a versão que ele leu, né? Levanta, preguiçoso, vai trabalhar, fica aí na preguiça aí, como é que você vai comer se você não tem coragem de trabalhar? Então, muito bom essa versão sua, viu, Wendel, que você leu do texto aí, né? Então, a passividade, ela suga as nossas forças, ela vai minando a nossa força, a nossa capacidade de reagir, e aí nós vamos acostumando com, é assim mesmo, não deu para ir, eu vou ver se vai dar. A gente começa a colocar uma série de coisas, de obstáculos, porque a gente se torna uma pessoa passiva. Muitas famílias são marcadas pela passividade, quando as pessoas que estão dentro dela não conseguem assumir o modelo de autoridade. É o pai que deveria corrigir o filho, mas aí ele vai deixando a coisa, foi só uma coisinha de nada, né? Foi só uma coisinha, ele só jogou uma faca na mãe, esse menino é com esse mesmo, né? Vamos deixar para lá isso aí, ele vai se tornando passivo. Porque ele não quer consertar, ele não quer corrigir, né? Ele não quer tomar decisões. Vai lá e fala com sua mãe, o que sua mãe resolver, está resolvido. Ou então é a mulher que deveria assumir o papel lá dentro de casa, lá de gestora, de cuidadora, e ela não faz.
ou o filho que deveria ser submisso, obediente aos pais, aí se inverte as coisas, e aí se instala dentro da casa uma disfunção, que eu já disse aqui, são as famílias disfuncionais, que não estão funcionando da maneira correta, por causa da passividade. Jesus disse aqui, olha, o reino dos céus, ele é tomado com força. Ninguém pede, ô senhor diabo, vossa excelência, dá licença aqui da minha casa, por favor. Ô senhor diabo, dá licença aqui da minha família. Você sempre mandando ele sair, em nome de Jesus, você fazendo jejum, ele já não quer sair, imagina você pedindo por favor, aí que não vai sair mesmo, né? Então o reino reino dos céus é tomado com força e com violência, diz o texto aqui. Então nós precisamos romper com a passividade. Talvez você está ouvindo essa palavra, mas você é uma pessoa passiva, e a passividade aqui não é a pessoa ser passiva, mas fulano é tão tranquilo, não é isso, tranquilidade, é passividade aqui que não consegue reagir. Nós já estamos no mês 4, mas até hoje não conseguiu ler um capítulo da Bíblia. Amanhã eu vou ler. Nós já estamos no mês 4, mas não conseguiu engrenar ainda para chegar na igreja cedo. Só chega na igreja atrasado o culto. A passividade para realizar as coisas. Estamos no mês 4, mas não conseguiu ainda nem estudar. Está esperando, né? Então é preciso lidar com essa situação e pedir o reino de Deus. Entra e me tire, Senhor, dessa indiferença, dessa passividade. Então isso é uma situação que pode estar ocorrendo e representa que o reino de Deus ainda não chegou. Você quer ver uma outra situação que pode estar acontecendo na sua vida e na minha vida e que não condiz com o reino de Deus dentro de nós? É o orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6. Vamos ler esse texto, abra a sua Bíblia comigo aí. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Tiago capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste ao coração soberbo. Você é orgulhoso? Você é soberbo? Você pode orar, você pode fazer campanha, você pode ir no monte, você pode saltar, você pode dar cambalhota, você pode ficar 3 dias sem comer, sem beber em consagração, Deus não vai ouvir sua oração. Deus não vai ouvir sua oração. Então, hoje nós enfrentamos uma dificuldade, porque muitos de nós não queremos nos apresentar como fracos. Nós não queremos reconhecer que temos algum problema. E aí, para isso, nós construímos uma barreira ao redor de nós, que é chamado de autoproteção. É o orgulho. É o orgulho. E aí nós não estamos dispostos a nos abrir para Deus. Nós não estamos dispostos a nos despir emocionalmente por Deus, porque nós somos orgulhosos. Porque nós não aceitamos ninguém falar conosco. Porque nós não aceitamos ninguém dar ordem para nós. Porque nós não aceitamos ninguém falar, você está errado. É o orgulho. E quantos casamentos estão assim? Quantos relacionamentos estão assim? Porque nós não queremos nos abrir emocionalmente para ser curados. Como foi curado um personagem da Bíblia, um general de guerra chamado Naamã? Abra a sua Bíblia aí em 2 Reis capítulo 5, porque nós vamos ler a história desse homem, 2 Reis capítulo 5, versos de 1 ao 19. 2 Reis capítulo 5. Quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-ia em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não, porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, não são melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Era o orgulhoso, né? Versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar a sua casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor teu Deus. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se ele de uma pequena distância. Então essa é a história de Naamã, um general de guerra, um homem muito poderoso, um homem muito cheio de estrelas, cheio de conquistas, cheio de tudo. Estava com lepra, estava doente. E aí uma menina disse: oh, se o meu senhor conhecesse um profeta lá da minha terra, esse profeta oraria por ele ser curado. E aí Naamã foi, com toda a sua pompa, né? Aí eu li aqui a história, vou pular. Aí Naamã achou que ele ia chegar na casa do profeta, o profeta ia dizer assim: entra, autoridade, eu preparei um banquete, o senhor é um homem especial, olha aqui os fotógrafos, está aqui a mídia, está aqui o Instagram, está aqui o Facebook, está aqui o YouTube para filmar tudo. Eu mandei preparar os melhores... Eu vou tornar a falar de novo aí, acho que eu estou querendo comer, né? Eu mandei preparar os melhores tortiletes que tem, eu mandei preparar o melhor cuscuz, eu mandei preparar o melhor feijãozinho tropeiro para Vossa Excelência, né? Eu nunca comi, mas eu mandei preparar um salmão aqui para o senhor, um bacalhau, uma bacalhoada. Ele chegou lá, o que Eliseu fez? O que Eliseu fez? Recebeu ele? Sim ou não? Não. Eliseu mandou o servo: vai lá, fala com aquele homem lá, para ele ir dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, ele tomar banho naquele rio lá, que ele vai ser curado. Naamã saiu cuspindo fogo, cuspindo maribondo, porque muitos de nós fazemos isso. Eu sou o cara. Saiu de jeito, saiu indignado. E ele ainda saiu dizendo: lá na minha terra tem rios que são melhores do que esse rio aqui.
Aí os servos dele, né, depois que viu que ele já estava mais calmo, já tinha andado, meu pai, não faça isso não, vão lá, vai que dá certo. E ele foi curado. Aquele homem foi curado espiritualmente, aquele homem foi curado emocionalmente, porque ele era orgulhoso. Aquela lepra dele tinha uma doença física, mas tinha por trás todo um orgulho dentro dele. E Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Ele teve que se despir da sua armadura, se despir das suas estrelas, do seu título, do seu posto. Jesus expôs as feridas dele e ele foi curado por ordem do profeta. Será que nós temos hoje a mesma disposição de ser curado como Naamã? Será que nós temos a mesma disposição, meu irmão? O orgulho tem sido uma marca forte dessa geração. Quantas pessoas estão sofrendo, estão em dificuldade, sofrimento, mas elas não aceitam ajuda, elas não abrem e não procuram ajuda, não procuram Jesus para ajudar elas. A gente até sabe como ajudar, mas elas não querem ser ajudadas. Não quer quebrar o eu do orgulho, não quer quebrar o eu, né, da soberba. Então isso quer dizer que o reino de Deus não chegou nessa vida dessa pessoa. O reino de Deus ainda não chegou, porque ela é orgulhosa. Ela não se abriu para o que Deus tem. Se você tem passado por isso, deixe Deus chegar, gente. Antes que seja tarde. Antes que a sua ficha seja chamada. Porque na hora que a minha ficha for chamada, na hora que a sua ficha senha for chamada, não adianta trocar. Eu vou trocar. Na hora que chegar a minha ficha, quem quer minha senha? Alguém quer minha senha? Ninguém quer, né? Porque não vai dar. Na hora que chegar, eu não quero que você morra não, meu irmão. Nem eu quero morrer, mas na hora que chegar a sua senha, não tem jeito. Vai para aquele lugar mesmo. E aí? Eu sempre... Não, irmão. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Deus dá graça àquele que se humilha. Se você tem sido orgulhoso, e eu não quero saber por qual motivo que é hora de você deixar o reino de Deus chegar. Pastor, mas não é hora de deixar, senão você não sobe, senão você vai ficar. Tem alguém que quer ficar? Todo mundo quer subir para o reino dos céus, ninguém quer ir para o reino das trevas. Então, vamos deixar o reino de Deus entrar nessa área. Mas nós temos outra área também, que é a religiosidade, que nos prende à religiosidade. Lucas capítulo 12, versículo 1. Abra sua Bíblia aí comigo. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Todos acharam, sim ou não? Glória a Deus. Ajuntando-se, pois, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus estava falando de ensinamentos, de doutrinas dos fariseus. Pessoas que eram hipócritas, religiosas, que elas diziam para a multidão: vocês têm que fazer isso, tem que ser assim, tem que criar os meninos desse jeito, vocês têm que fazer isso, mas elas mesmas não faziam. Elas davam ensinamentos, isso é errado, né? Quando a Bíblia sempre, ou na maioria das vezes que aparece o termo fermento na Bíblia, é representando algo ruim, representando o pecado, representando o reino das trevas. Então a religiosidade, ela é como uma maquiagem que encobre as áreas de derrota, as áreas de fracasso. Ela esconde a ferida e ela impede que o remédio seja ministrado. Porque a religiosidade é receber os ensinamentos, mas não praticar. Não colocar em prática. E isso nos faz cegos. Isso nos torna nossa consciência insensível ao arrependimento. Então Jesus está dizendo que a religiosidade, ela é uma área das trevas que precisa ser retirada para que a luz chegue dentro de nós, o reino dos céus chegue dentro de nós. Nós temos, irmãos, muitas pessoas assim, infelizmente, dentro das igrejas. Pessoas que estão dentro das igrejas cegas,
presas na religiosidade, né? Presa nos seus próprios erros, mas não aceita correção, não aceita mudança, não aceita que o reino de Deus entre dentro delas, não aceita que o reino de Deus tire, porque por trás, por debaixo, melhor dizendo, dessa religiosidade tem feridas expostas que não foram curadas. Pessoa que é apenas religioso, pessoa que vai levando a vida de qualquer maneira, vai levando a vida com Deus de qualquer maneira. Eu vou na igreja. Ou você é crente? Eu vou na igreja, eu frequento a igreja. Todo domingo eu estou lá batendo ponto lá na Praça Mário José do Carmo, número 100, eu estou lá. Então, a religiosidade está ligada a uma vida de aparências. Está ligada a uma vida sem essência. O reino de Deus é um reino de essência. O reino de Deus começa aqui dentro, para depois reproduzir lá fora. É por isso que a gente vê uma pessoa que começa a servir a Deus, puxa vida, mas fulano mudou de vida, hein? Fulano era o terror aqui no bairro, era o terror aqui na rua. Não é isso? Vocês já falaram isso? Já falaram, sim ou não? Já, porque muita gente já falou de você também, de mim também, assim. Bruna, Isaac, vixe, essa menina era, jogava fogo na caixa d'água, né? Aí depois, como mudou? Você viu como é que fulano mudou? Mudou, né? Até a aparência dele parece que é outra pessoa, né? Por quê? Porque o reino entrou. O reino de Deus é viver um reino de verdade, mas a religiosidade é viver de aparências, baseados em uma vida que não agrada a Deus, né? Que não agrada ao Senhor, é o falso discurso, é aquilo que as pessoas estão acostumadas. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. As pessoas estão acostumadas a fazer um discurso, mas na prática não coloca, isso é religiosidade. Jesus confrontou esse povo, Jesus não amaciou, Jesus reuniu o povo e disse, olha, esse é hipócrita. Já pensou? Já pensou? Jesus aqui te chamando de hipócrita? Tinha uns aí que ia começar a querer pegar um tomate para o outro para jogar. Outros aí já ia estar gravando nas igrejas, né? Aqui não tem isso não. Mas nas igrejas já ia estar a gente gravando. Vou gravar porque vou abrir um processo. Danos morais, me chamou de hipócrita. Né? Jesus chamou, confrontou eles, porque eles viviam uma vida de religiosidade. Então o reino de Deus chega para que você viva a essência do reino de Deus, para que você tenha uma vida espiritual baseada não de aparência, mas uma vida espiritual baseada na palavra de Deus, né? Na palavra do Senhor. Estamos hoje aí, né, o mundo todo comemorando a Páscoa. E essa Páscoa que foi introduzida hoje, não é a Páscoa bíblica. Essa Páscoa que se comemora hoje no domingo, ela foi inventada no ano 325 depois de Cristo. Porque a Páscoa bíblica começou lá no Êxodo capítulo 12. Era comemorado na sexta-feira. Na última semana de vida de Jesus, quinta-feira, Jesus chama os discípulos e fala assim, olha, eu preciso preparar a ceia da Páscoa. Porque Jesus sabia que na sexta-feira, que era comemorada a Páscoa, e era a festa dele, ele iria morrer na cruz. E aí ele manda os discípulos preparar. E os discípulos falam assim, mestre, mas aonde que nós vamos preparar essa ceia? A cidade está lotada de gente, é a festa da Páscoa, tem uma série de festas, e aí Jesus diz, vocês vão encontrar um homem, porque Deus sempre prepara as coisas. Deus está sempre na frente minha e na frente sua. Deus diz, vocês vão encontrar um homem, vocês vão chegar para ele e vão dizer, o mestre quer preparar a ceia. Aonde que vai ser? O lugar já está preparado? Porque naquela semana Deus falou com um homem que tinha uma propriedade, que tinha um salão, né? Ele acordou e Deus falou com ele assim, olha, arruma aí umas faxineiras aí e limpa esse salão aqui, porque vai ter uma festa aí, vai ter um punhado de gente aí. E ele obedeceu. Aí na hora que os discípulos chegaram, ele disse, não, já está preparado.
Aí os discípulos saíram para poder comprar algumas coisas, comprar pão, comprar as coisas, para poder fazer, já começar a comemoração para a ceia da Páscoa. E aí então, isso na quinta-feira. E aí então Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, e aí o povo, a Jerusalém está apinhada de gente, porque eles foram para a festa, e eles começam a dizer: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus é saudado de uma forma triunfal, e aí no final do dia Jesus vai reunir com os seus discípulos, os 12 discípulos, que caminhavam com ele. Embora um era traidor, Jesus sabia que ele era traidor, mas Jesus queria dar uma oportunidade para ele. Jesus sabe quem sou eu e quem é você, e a todo dia Jesus te dá uma oportunidade para você voltar. Se você está longe dele, desviado, Jesus quer que você volte. Jesus manteve Judas na equipe, e aí Jesus começa a fazer a ceia, e aí Jesus implanta a ceia do Senhor, não só a ceia da Páscoa que era comemorada, mas a ceia do Senhor, que é o que nós fazemos, a igreja faz, para as pessoas que já se converteram e já se batizaram, porque os primeiros a participar da ceia foram os apóstolos, e eles eram batizados na água, se arrependeram e foram batizados. E então Jesus está sentado numa mesa, num formato de uma trave de um gol, mais ou menos como esse aqui. Jesus está no centro, cada um sentado ali. Jesus tem uma atitude, porque Jesus veio para servir. Muitos de nós queremos ser servidos, não é verdade? Sim ou não? Queremos ser servidos e bem servidos. Se o irmão da igreja não trazer água geladinha para nós reclama. Se o César não deixar a gente passar com um copo de água para cá, porque é proibido passar com um copo de água para cá, você pode trazer um garrafão e tomar, mas o copo lá de dentro não. Você pode tomar lá. Eu não posso. Então, a gente é assim. E aí Jesus levanta, João capítulo 13. Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, tira, e Jesus começa a lavar os pés de todos aqueles 12 homens. Depois que finaliza aquilo, Jesus começa a ensinar para eles. Jesus começa a ministrar para eles sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai vir, que o Espírito Santo vai descer, o Espírito Santo vai encher a igreja, e a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo, que a gente precisa dar fruto, João capítulo 15, que a gente não pode ficar na igreja só sugando, a gente tem que dar frutos e estar grudado na videira verdadeira. Jesus chega em João capítulo 17, Jesus já sabe que está chegando as últimas horas, quinta-feira à noite, Jesus ora por mim, por você. Só que Jesus não orou para você ter casa, Jesus não orou para eu ter carro, Jesus não orou para você comprar seus bens, Jesus não orou para você casar, Jesus orou para que houvesse unidade na igreja. 2022, o ano da... Você já fez alguma comunhão? Então, Jesus orou por eles. E aí Jesus sabe que está chegando a hora. Jesus então chama 3 deles e diz: vão ali comigo. E Jesus vai para um jardim chamado Jardim do Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa, lugar de ser confrontado, de ser moído. Nós vivemos uma geração de crente hoje que não quer ser confrontado pela palavra, muito menos pelo pastor. Quando o pastor fala alguma coisa, prega alguma coisa que ele não gosta, ele sai xingando, reclamando, murmurando do pastor. Quando não muito, ele sai, vai visitar outra igreja, vai frequentar outra igreja, porque não aceita ser moído. Jesus não tinha nada para ser moído, mas ele foi no jardim do Getsemane, que era o lugar da prensa. Isso é o significado da palavra Getsemane, lugar de ser moído. Porque a agonia estava chegando, Jesus estava sentindo que estava chegando a sexta-feira da Páscoa, aonde ele seria morto como cordeiro imaculado, e ele está ali em angústia. E quando nós estamos em angústia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Jesus foi orar, e Jesus está ali orando quando de repente ele é preso, e ele é levado para a casa do sumo sacerdote chamado Anás. Embora Anás já não era mais o sumo sacerdote, Anás era sogro de Caifás, Anás já tinha aposentado,
do seu cargo de sumo sacerdote. Mas, sabe aquele negócio de coloca alguém no cargo, mas quem manda é o outro por trás? Era isso. E Lélio começou a ser interrogado naquela noite de domingo, de quinta, ele começou a ser interrogado. Depois ele é levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote de fato, e ele começou a ser acusado. Começaram a aparecer testemunhas falsas contra ele. João e Pedro correm e sabem que ele está na casa de Caifás. João tem acesso à casa de Caifás, porque João, antes de ser apóstolo, João era um empresário da área de pescaria. Ele tinha muitos barcos, e ele supria, ele mandava peixe para a casa do sumo sacerdote. Então ele teve acesso, e aí ele entra, Pedro entra, e aí há toda aquela situação que Pedro nega Jesus. Lamentavelmente, com muita tristeza no coração, eu falo, como pastor, como crente que sou há mais de 3 décadas, foi triste ver o quantas pessoas nessa pandemia, o tanto de cristão que negou a Jesus, o tanto de cristão que vou ficar em casa, nem vou sair, olha, é bom não ter culto, pastor, blá, 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 com medo. E aí Jesus é sentenciado, batem em Jesus, espancam Jesus, acusam Jesus. O sinédrio era o conselho religioso dos judeus. Eles tinham todo o poder para poder sentenciar uma pessoa, mas eles não tinha a pena máxima do judaísmo para uma pessoa que infringisse a lei, era o apedrejamento. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 7, quando Estevão foi o primeiro mártir a ser apedrejado. Só que com Jesus eles não podiam fazer isso, porque Jesus, como Filho de Deus, diz as Sagradas Escrituras que Jesus não poderia ter nenhum osso quebrado. E então chega de manhã, eles pegam Jesus, já haviam interrogado Jesus a noite toda, já haviam agredido Jesus, então eles levam Jesus até Pilatos, porque Pilatos era o representante de Roma, e Roma poderia crucificar Jesus. Jesus chega diante de Pilatos, de uma noite sofrida, sem dormir, cansado, uma série de coisas. Pilatos começa a interrogar Jesus. A mulher de Pilatos manda lá um recado: deixa eu falar com você, não mexe com esse homem não, porque essa noite eu não consegui nem dormir direito com um sonho que eu tive, perturbado por causa dele, sou meio inocente. Pilatos começa a trabalhar para livrar Jesus. Mas os religiosos, os hipócritas, começaram a lançar um 7-1 no povo, na multidão. Olha, grita aí, só de Barrabás, grita aí, crucificam. E o povo começou, a multidão: solta Barrabás, crucificam. E Pilatos tenta de argumentar com Jesus. Jesus fala com ele: Pilatos, vem cá, filho, eu sou rei, faça-se o que tem que ser feito. E então já está chegando a manhã toda esse interrogatório. Pilatos então manda chicotear Jesus, 39 chicotadas, 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas, E aí quem assistiu o filme do Mel Gibson, ou já viu eu pregando sobre isso, sabe que eu já falei sobre o chicote, o que tinha na ponta do chicote, pedaço de osso, pedaço de ferro, de esfera, aquilo ali dilacerou, é português, dilacerou o corpo de Jesus, exposto a uma série de coisas. Pilatos chama ele de novo, manda colocar uma coroa na cabeça dele, manda pôr a cruz, e ele então vai ser crucificado. Já está chegando meio-dia, a hora sexta, da sexta-feira, o dia da Páscoa. O povo já ia começar a preparar a Páscoa, porque 3 horas da tarde era a celebração, tinha que matar o cordeiro, assar o cordeiro, como foi feito lá em Êxodo capítulo 12.
Lá em Êxodo capítulo 12, matou o cordeiro na sexta-feira, 3 horas da tarde, tinha até 6 horas da tarde para comer o cordeiro junto com ervas amargas. Às 18 horas tinha que entrar todo mundo para dentro de casa, pegar o sangue e passar na porta, porque o anjo da morte ia passar, e passou, e matou todos os primogênitos dos egípcios, mas não matou ninguém dos judeus. Jesus é crucificado ao lado de 2 ladrões. Embora foi o Império Romano que crucificou, mas Jesus foi na cruz por meu pecado e pelo seu pecado. Ele é crucificado. A partir das 12 horas, da hora sexta até a hora nona, mais ou menos, quase a hora nona, a Bíblia diz que houve trevas na terra. Porque houve uma batalha espiritual por mim e por você. Satanás, os seus demônios estavam em batalha, porque o Filho de Deus estava pregado na cruz. Salmo 22 fala sobre, descreve esse dia, descreve esse cenário. E lá diz que a luta espiritual era como se fosse touros de Bazã, que eram uma região onde se criava muito gado. E os touros de Bazã, eles eram touros que eram temidos. Houve uma guerra espiritual para que você estivesse aqui. Houve uma guerra espiritual para que as suas emoções fossem saradas. Quando está chegando às 15 horas, a hora nona, Jesus já não está aguentando mais, com todo o sofrimento da noite anterior. Jesus então grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque daquele momento Deus virou as costas para Jesus, porque Deus não podia aceitar que o Filho dele santo, que estava recebendo todo o pecado meu e seu. Quando deu às 3 horas da tarde, às 15 horas, Jesus disse assim: está consumado, tetelestai. Por que isso? Porque a morte não teve poder sobre Jesus. Não foi a morte que disse: agora é hora de morrer. Não, foi Jesus que foi Senhor até da morte. Jesus é Senhor da minha vida, é Senhor da sua vida. Não importa a doença, o sofrimento, não importa o problema emocional que você viveu, não importa o que você passou emocionalmente, o que importa é que Jesus é Senhor para te curar, para dar um basta. Os soldados então chegam, porque já está chegando já às 18 horas, e eles não podem enterrar as pessoas depois das 18 horas, porque não, eles vão se contaminar. Eles não podem participar da festa, da festa do pão asmo, que é no sábado, que é se abster do fermento, abster das coisas que não são consagradas. Uma preparação para o domingo, hoje, que é a festa da primícia, da primazia, dos primeiros frutos. E então precisa enterrar Jesus. Deus prepara tudo. Levanta-se um homem chamado José de Arimateia. Por um motivo, ou aliás, por esse motivo, José de Mariateia, de Arimateia, ele fez um plano funerário. E nesse plano funerário foi reservado um lugar, um jazigo. E ele então não tinha, os discípulos, como é que nós vamos fazer? Nós não tem. E aí José de Mariateia: eu tenho um lugar para enterrar. José de Arimateia era um discípulo anônimo de Jesus, secreto de Jesus. Nicodemos aparece, e Nicodemos fala assim: eu vou dar uma força. Nicodemos é aquele personagem lá de João capítulo 3, o texto que a Maria Clara citou quando ela fez a profissão de fé, que é preciso nascer da água e do Espírito, não nascer da carne, mas da água e do Espírito, ter uma vida transformada. Nicodemos fala: eu vou conversar com Pilatos, e Pilatos vai liberar o corpo. Pilatos então libera o corpo. Eles precisam correr para enterrar Jesus, para colocar no sepulcro. Já está chegando 18 horas, que começava o Shabat, não podia pegar em mortos. José de Arimateia leva uma botija muito grande de especiarias, porque o judeu tinha um princípio de ungir, de embalsamar o corpo. Jesus então é colocado naquela tumba fria. Passa-se sábado, domingo pela manhã, está dando 6 horas da manhã, Maria Madalena, ela então pega mais óleo e ela vai até o sepulcro para poder encontrar o Salvador, o Mestre. Triste, comovida, porque ele havia morrido. Quando ela chega no sepulcro, a pedra está removida.
Os soldados que foram colocados ali para guardar o corpo não estão mais lá. Porque alguém disse assim para Pilatos: olha Pilatos, esse homem aí quando ele estava vivo, ele falou que quando ele morresse, em 3 dias ele ia ressuscitar. Então vamos colocar soldados aqui, porque vai que os discípulos dele vêm à noite para roubar o corpo e depois vai sair por aí falando pelo mundo todo que ele ressuscitou. Vamos colocar. Quando Maria chega lá não tinha ninguém. A pedra estava removida. Maria fica atônita, Maria fica preocupada, Maria não sabe o que fazer, ora para um lado, ora para o outro. Era um jardim, o jardim do Santo Sepulcro, e Maria vê um homem, e Maria acha que ele é o guardião, que ele é o zelador, é o jardineiro que cuida das plantas. E ela disse para ele: fala comigo, aonde o Senhor colocou o corpo do meu Senhor, do meu Salvador? Jesus olha para ela, porque Jesus sempre tem um olhar especial para mim e para você. As feridas nos ferem, as histórias, o diabo tenta nos magoar, mas Jesus sempre olha para a sua causa, Jesus sempre olha para a sua vida. E Jesus conversa com ela, e ela abre os olhos: é o mestre, Rabone, meu Senhor ressuscitou. Hoje é domingo da ressurreição. Amém? Ele está vivo, você pode celebrar o Senhor por isso. Ele está vivo, o Rei dos Reis está vivo. Hoje é dia de celebração, hoje é dia de entender que na sexta-feira, na Páscoa, Ele foi crucificado, Ele foi moído. A doçura do chocolate, a beleza do chocolate não tem nada a ver com a crucificação de Jesus na cruz. Ele fez por mim e por você. Não estou dizendo que você não tem que comer chocolate. Pode comer, irmão, fica à vontade. Fica à vontade, não é isso. Você só não pode viver uma vida religiosa, associando que a Páscoa é coelhinho da Páscoa. Isso foi introduzido por um Papa, no 9º século, que introduziu o coelhinho da Páscoa no lugar do cordeiro. O irmão Eli colocou um vídeo na sexta-feira muito bacana lá no grupo. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Então, essa é uma vida essência. Eu estou dizendo isso da Páscoa porque nós estamos nesse período, mas tem outras coisas religiosas que a gente precisa vencer. Trazer o reino de Deus sobre a nossa vida. E, em último lugar, situações que ainda representam o reino das trevas dentro de nós. Eu quero falar sobre algo muito importante, tanto quanto os outros, que nós ainda carregamos dentro de nós. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 25. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Marcos 11, 25. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Sabe o que é que representa, ou outra atitude emocional que representa o reino das trevas dentro de nós, é a falta de perdão. A falta de perdão tem sido uma grande armadilha. Pessoas estão aprisionadas na sua vida emocional, na sua área emocional. O reino de Deus não está ali porque elas estão amarguradas, elas estão frustradas, elas não liberam perdão. A gente escuta e a gente, com muita facilidade, que nós precisamos perdoar. Mas na prática é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Não é fácil. Só que perdão não é um sentimento. Ah, pastor, eu vou esperar o tempo passar, porque vou dar uma relaxada e quando eu sentir vontade eu vou perdoar fulano. Dependendo do que a pessoa te fez, você nunca vai sentir vontade de perdoar ela, porque a ferida foi profunda. É por isso que perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma escolha. Eu escolho perdoar aquela pessoa que me causou um dano muito grande.
A falta de perdão nos deixa ligado ao ofensor. Ah, pastor, mas foi ele que me ofendeu. Sim. Mas se você não libera perdão para ele, você está ligado a ele. Mateus capítulo 18 fala que quando isso acontece, quando você não libera perdão para uma pessoa, quando você não perdoa uma pessoa, quando você não vai, você é atormentado por espíritos, chama de espíritos atormentadores, verdugos. Tem muita gente ficando doida aí, muita gente sendo atormentada, muita gente ficando louca porque não libera perdão. Meu irmão, não estou aqui para poder defender a pessoa que te causou aquela ferida. Não estou aqui para mensurar o tamanho da sua ferida, muito menos para desprezá-la. Eu estou aqui dizendo que quando o reino de Deus chega na sua vida, Deus te liberta de toda a situação emocional. E se você não tem perdoado, é hora de liberar perdão, é hora de desligar. Porque se você não perdoa, vem o ressentimento, vem o rancor, a sua vida fica amarrada, fica presa à pessoa que te ofendeu, e você vai carregar isso para o resto da vida. E perdão não significa fingir que nada aconteceu. Perdão é um processo que começa em uma decisão. Eu decidi perdoar. É um processo. Isso não quer dizer que eu perdoei fulano hoje porque ele fez uma coisa grave. Amanhã eu já estou sentado na mesa com fulano, batendo papo, sorrindo, tomando uma Coca-Cola. É um processo. Mas eu decidi perdoar. Você não é obrigado a trazer essa pessoa para o seu convívio, mas se você quer ter saúde emocional, se você quer que o reino de Deus chegue na sua vida, então libere perdão. É a melhor maneira da gente lidar com o vírus que adoece as nossas emoções, é liberar perdão. Porque senão você vai guardar mágoa, vai guardar ressentimento, e isso vai criando raízes. E isso vai te consumindo. É como um câncer que vai puxando, minando as forças. Libera perdão. Peça perdão, libera perdão, para que o reino de Deus seja ativado na sua vida emocional. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Feche a sua Bíblia, porque nós precisamos ter iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa para ativar o reino de Deus sobre nós. Espera um pouquinho, José. Nós precisamos ter iniciativa. Talvez você está querendo ir embora, cansado. Mas é hora de você ter iniciativa dentro do que foi ministrado. Quando a gente termina uma ministração e a gente faz isso aqui, desde que chegamos aqui, a gente tem uma oportunidade de orar, de quebrantamento. Isso é iniciativa. Muitas das vezes, quando eu estou ministrando, eu digo: se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se. Se você quiser vir à frente, vem à frente, porque é iniciativa. Você tem que ter iniciativa para fazer alguma coisa. Ou para ajoelhar, ou para deitar, ou para caminhar, ou para saltar, ou para orar. Você tem que ter iniciativa. Nós não podemos ficar achando que vai vir uma fadrinha madrinha e vai bater na sua cabeça. Puf! Liberei a cura, liberei o perdão. Até porque se você acreditar em fadra madrinha, sangue de Jesus tem poder. Porque não existe. Você tem que ter iniciativa. Você tem que querer. Você tem que sair da sua zona de conforto. Porque senão você vai ouvir essa palavra, vai voltar para casa e nada vai acontecer. O reino de Deus não vai ser ativado sobre as suas emoções. Ah, pastor, mas dói para mim lembrar o que fizeram. Isaías disse que o Senhor Jesus Cristo foi moído na cruz para trazer cura para todas as nossas doenças. Jesus enfrentou um estado de humilhação por mim e por você. Ele teve uma iniciativa. Tem iniciativa de orar. Se as suas emoções estão bacanas,
Se eu tiver pregado para uma pessoa só que as emoções, o reino de Deus não está instalado sobre a vida, não está instalado plenamente, ótimo. Se a maioria de vocês aqui já está resolvido, não tem problema de orgulho, não tem problema de religiosidade, vocês perdoam com maior facilidade, ore a Deus para que você continue assim, porque o diabo todos os dias arma situações para que você caia, para que as suas emoções sejam feridas, mas Jesus quer que o reino dele seja instalado sobre a sua vida, amém? Pode apagar, irmão Zé, nós vamos orar. Você tem liberdade para orar, como sempre teve. Eu não quero impor nada e nunca impus, mas você vai orar dentro do que você quer. Se você quer ficar em pé, continue em pé. Se você quer ajoelhar, ajoelhe-se. Se você quer vir à frente, venha à frente no altar. Se você quer sentar, sente, mas é hora de você ter uma iniciativa diante de Deus, para que o reino de Deus chegue na sua vida emocional, para que o reino de Deus restaure a sua vida emocional. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor pela nossa vida emocional? O Espírito Santo te falou, então apresente a Deus essas situações, apresente a Deus, ore como orou o salmista. Ore como orou este homem, quando ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há, e conhece os meus, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ora a Deus aí, Senhor, prova o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor sabe como eu estou, quem eu era, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Ore a Deus e diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho direito, pelo caminho certo. Ore a Deus. Tem iniciativa de orar ao Senhor dentro daquilo que o Espírito Santo te ministrou, dentro daquilo que Jesus te falou nessa noite. Oh, aleluia. Vai orando, vai deixando Deus trabalhar, vai deixando Deus falar. E à medida que Jesus for te ministrando, for te desmontando, dê liberdade para Ele. Dê liberdade para Ele. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Se você sente vontade de chorar, então chore. Se você sente vontade de levantar as mãos, de orar em voz alta, esse é o seu tempo. Esse é o seu momento de ativar o reino dos céus na sua vida emocional, nesta área da sua vida tão importante quanto a sua vida física. Fale com Deus, rasgue o seu coração diante do Senhor. Abra o seu coração para Deus, porque Deus está contigo no vale, Deus está contigo no deserto. Deus te conforta, Deus te consola, Deus te cura, Deus te sara. Ele é o Deus que sara. Jesus está vivo no trono dos céus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai para os braços de Jesus. Peço ao Senhor que te mude, que arranque esse sentimento, essas atitudes orgulhosas, vaidosas. Aleluia, 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 aleluia. Vai orando ao Senhor, peça a Deus que ative o reino dele sobre a sua vida, o reino do Senhor. Jesus nunca te deixou, Jesus estava contigo, Jesus estava contigo.
Em todos os momentos, desde a sua gestação, Jesus estava com você. No seu nascimento, no seu parto, Jesus não te deixou, Ele estava com você. Na sua infância, nos primeiros dias de vida, Jesus estava com você. Quando você foi para a escola pela primeira vez, Jesus estava com você. Na sua adolescência, Jesus estava com você. Jesus não te deixou, não te desamparou. Jesus estava sempre com você. Na sua vida adulta, Jesus estava com você. Quando você foi trabalhar, no seu primeiro emprego, Jesus estava com você. Quando você começou a relacionar com uma pessoa, no seu primeiro namoro, Jesus estava com você. Quando aconteceu aquela crise, quando aconteceu aquele acidente, quando aconteceu aquela fatalidade, aquela doença, Jesus estava com você. Ele está sempre olhando para você e por você. Você não estava desamparado, Ele estava sempre perto. E Ele continua perto hoje. Oh, aleluia. Xericanta, labaxericanta. Caia nas mãos do Senhor. Recaia nas mãos do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Deus da glória. Oh, Deus bendito. Oh, Deus da glória, Deus poderoso. Oh, xebarabalabashericanta, labaxei. Oh, aleluia, Deus, aleluia, Deus da glória. Jesus te ama, Jesus te ama. Ele está com você no meio do vale, Ele está com você em todos os momentos. Deixa Jesus confortar, consolar, curar suas emoções, restaurar suas emoções, sarar suas emoções. Ele te guarda, Ele te ama, Ele te protege. Ele está sempre com você. Ele não te desampara. Oh, descanse no Senhor. Descanse a sua alma no Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai amado, Deus soberano, nós estamos descansando nos teus braços. E nessa oração, nesse gesto, nós estamos, Senhor, ativando o reino do céu sobre a área emocional que nós temos. Cuide das nossas emoções, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos, porque esta é a tua promessa, que o Senhor disse em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda não houve a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Nós estamos agora pedindo, Senhor, ative o reino do Senhor, o reino dos céus, sobre a nossa vida emocional, para que nós possamos trazer luz para a nossa vida emocional, e arrancar todas as áreas que estão em trevas, e, ó Deus, vencer todo o orgulho, e vencer, meu Deus, toda a religiosidade, e vencer toda a falta de perdão, liberando perdão. Tenha misericórdia de nós. Nós chamamos o teu reino,
para a nossa vida emocional. É o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Dê glória a Deus, dê aleluias, celebre ao Senhor, da maneira que você quiser, exalte ao Senhor dos exércitos, glorifica Jesus, porque Ele está vivo, glorifica ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, oh, aleluias, glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí, shalom. Podeis assentar.